noite, amigos assombrados assustados. Hoje, como eu havia prometido a vocês, o canal vai contar talvez um dos maiores relatos do canal. Porque a gente aqui sempre tem uma surpresa boa para vocês. Sempre são grandes relatos, a média de bom para ótimo. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que... Mas é agora! Senta o dedo no like aí para ajudar o canal, tá certo? Compartilha os vídeos, não fica com vergonha não de compartilhar não, porque vergonha é compartilhar as mentiras que eu vejo aí no YouTube. E as pessoas compartilham, tá certo? Portanto, o canal cresce. Então eu quero que vocês sentem o dedo no like, compartilhem os vídeos, fica com vergonha. Porque quem quiser assistir no seu Facebook, que assiste, o Facebook é seu, tá certo? Porque mentira é uma coisa, a gente contar uma coisa que as pessoas vão se interessar é outra, tá certo? E enquanto esse canal não crescer de novo com a ajuda de vocês, eu não vou montar grupo de Zap, já avisei isso. As pessoas continuam me entrando aqui me perguntando se eu não vou montar o grupo do Zap. Para mim colocar no grupo, eu não vou colocar, não estou fazendo grupo de Zap porque é um bando de pilantra montando grupo com o nome do canal sem a minha autorização, tá certo? Então, eu quero que vocês não tenham vergonha de compartilhar os vídeos do canal, porque aqui os vídeos são bons, são ótimos. Aí fica com vergonha, mas a gente vê aí os outros compartilhando vídeo de mentira. E não tem vergonha de compartilhar mentira, tá certo? Então, se vocês escutar outro barulho sem ser o que eu estou falando e a música de fundo, é chuva, tá chovendo muito aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Mas vamos lá, vamos sentar o dedo e disparar no compartilhamento para as pessoas assistirem o canal, tá certo? E se inscrever no canal, é assim que eu quero. Porque você fazendo me incentiva a contar relatos dessa qualidade, incentiva a pessoa a continuar me mandando relatos bons. Tem essa vantagem, tá certo? Então vamos a mais um relato surpreendente desse canal. O relato de hoje foi enviado para mim por Márcio, a pedido do seu pai, seu Deneval. E quem contou o fato a seu Deneval foi o seu avô, apelidado de Mineiro. Ambos são natural de Minas Gerais. E segundo o seu Mineiro, no ano de 1922, ele morava numa fazenda chamada Ibituruna. Esta fazenda, na época, como tinha sido uma fazenda de escravo, ela tinha senzala na fazenda. E muitas pessoas dormiam junto ali, era assim. Não havia mais aquele negócio das pessoas trabalhar à base de chicote, nem sem receber nada. Todo mundo era pago para trabalhar. O problema era que o racismo, tem coisa que eu não gosto de contar, mas a gente tem que falar a verdade sobre o que aconteceu no passado do nosso Brasil, porque isso envergonha a gente, mas a gente tem que falar. O racismo era muito grande com a classe negra que trabalhava na fazenda. Portanto, naquela época havia até, e pelo bom período, houve até igreja que só frequentava branco e igreja que só frequentava pessoas de cor. Tá certo? Uma injustiça, até mesmo com Deus. Mas, continuando o relato, nessa época, ele disse que morava ali também na fazenda e dormia lá um senhor com a sua família, que também era descendente de escravo, conforme seu Mineiro. Seu Mineiro também era descendente de escravo também. Então, esse senhor tinha um filho que trabalhava na fazenda. Mas como o racismo era grande, muitas vezes a classe de cor, de pele, se juntava. Que às vezes, quando estava junto com os outros trabalhadores, só servia para chacota dos outros, segundo ele. Então, eles trabalhavam sempre num aglomerado separado. Era assim que o feitor botava. Mas havia um rapaz, filho desse senhor, que ele, quando ele pegava o eito dele, né, ele era muito trabalhador, se adiantava na frente dos outros. Ou, que o pessoal chama... um chama eito, outro chama... Deixa eu lembrar o nome aqui. Conta. A sua conta, ele sempre terminava e ainda voltava para ajudar os outros. Ele era muito bom de trabalho? Era assim. Tá certo? Conta e eito é tipo assim, a pessoa te dá uma medida, assim, você vai cortar isso aqui de cana. Esse eito aqui, o eito está mais ou menos 4 metros por mais ou menos uns 100. É assim, durante o dia, ele acabava o dele e ajudava os outros. Era assim, era muito bom de trabalho. Então, eles ficavam sempre juntos.
Mas o que aconteceu? Segundo o seu mineiro, houve um trabalho numa outra fazenda, já não era tão perto, essa fazenda era bem longe, também em Minas Gerais, a fazenda de café, onde esse senhor resolveu ir junto com seu filho, pois o negócio deles era conseguir trabalho que pagasse um pouco mais. Eles trabalhavam aqui e ali, não se importava com a distância. Então eles foram trabalhar nessa fazenda. A fazenda também tinha sido uma fazenda de escravo, mas as pessoas dormiam num lugar onde era senzala, tanto branco quanto pessoas de cor, numa esteira, e eles davam coberta. Só não tinha lugar de tomar banho. O lugar de tomar banho era num rio que cortava a fazenda. Então, à tarde eles iam, tomavam banho e voltavam, né? O ruim era que a comida era mais na base a gente chama angu, né? Angu de milho, né? Mas não havia carne. Então, muitas vezes, eles saíam, né? Depois que o fazendeiro já estava dormindo, eles saíam para caçar, fazer caçada, para arrumar alguma coisa de comer, e assava lá mesmo, no mato, e já trazia para cá assado para eles comer, né? Porque o homem não dava carne, era assim. Então, ele vivia de caça. Mas segundo o pai desse rapaz que contou a seu mineiro, quando ele voltou dessa tal fazenda, havia um homem que também dormia ali e trabalhava. Esse homem era totalmente esquisito. Ele dormia afastado dos outros, muito bem armado, com um facão, tirando até a barba, uma faca amolada, tá certo? E andava com o reino. Depois que o rapaz e o seu pai estava trabalhando na fazenda, começaram a ouvir as histórias sobre aquele homem, porque eles perguntavam, né, por que ele dormia afastado. Se um deles levantasse de noite para fazer alguma necessidade, ele já estava de olho aberto. O bicho era arisco, era assim. Então, as pessoas contando e conversando, foi quando eles ficaram sabendo que aquele homem tinha sido um ex-capitão do mato. Ou seja, um homem que caçava os escravos quando fugia. Mas as histórias dele eram umas histórias muito estranhas que as pessoas contavam sobre aquele homem. Normalmente, quando um escravo fugia, o fazendeiro pedia: traz ele de volta. Quando ele não estava com muita raiva do cara, ele traz ele vivo de volta. Então saía 2, 3 junto com o capitão do mato. O problema desse é que ele não levava ninguém. Ele saía sozinho. E nas quase 100% das vezes que ele trazia o escravo, era morto. Ele chegava morto com ele, e muitas vezes mutilado. E ele dizia que já encontrou ele morto na mata porque ele fugiu, algum animal pegou. Era assim. Então, as pessoas não gostavam muito de conversa com ele, porque também na época as pessoas não gostavam muito, as pessoas da parte que chamava negra, na época não gostavam dos capitães do mato. Então, eles não se aproximavam muito dele, não. Ele era o tipo caladão, mas quando você puxava assunto com ele, ele conversava de boa. Esse homem, como ele sobrevivia muito em mata, caçando pessoas de cor quando fugia, o que ele fazia? Ele sabia fazer de todo tipo de armadilha, e começou ali conversando e vendo a dificuldade que as pessoas estavam ali, né? E ele fazia armadilha e caçava e assava, e quando era por volta de 4 e pouca da manhã, ele já trazia assado para o pessoal todo comer. E foi fazendo amizade com as pessoas, né? O problema foi que, segundo o pai desse rapaz, eles trabalhando, e o rapaz era muito bom de trabalho, ele começou a olhar, o rapaz se destacava no trabalho como se estivesse tentando prejudicar os outros, porque quando às vezes você se adianta demais no trabalho, as pessoas chamam você de puxa-saco. Então ele tinha ele como puxa-saco. Acabava a conta dele e voltava para ajudar os outros como se os outros fossem inúteis. E aquilo não era bom para os outros funcionários. Então, num belo dia, esse homem, né, conversando lá dentro da senzala, né, porque ele não era muito de conversar, mas começou a se aglomerar no meio, conversando muito, trataram para ir armar umas armadilhas, e tinha chamado o filho desse tal senhor para ir junto. E mais um foi junto, né? Então eles foram, armaram as armadilhas, né, já à boca da noite,
E quando foi por volta de 4 horas da manhã, ele chamou, acordou o rapaz e chamou para ir junto, né? Isso sem ninguém discutir, sem ninguém brigar, sem acontecer nada. Ele só olhava, porque o rapaz terminava a conta dele na frente e ajudava os outros. Então, ele foi lá, chamou o rapaz disse, tu vai chamar fulano? Ele disse, não, vai só nós dois mesmo. E foi. Isso devia ser umas 4 horas ou 3 horas da manhã, saíram. O problema foi que quando esse tal homem voltou, ele voltou sozinho. O filho do senhor, que tinha ido com ele, que trabalhava na fazenda, não voltou. Então, quando ele chegou, logo o pai foi perguntar, cadê o fulano? Ele disse, ele ficou para trás, que ele foi procurar fazer a necessidade dele no mato, e eu vim adiantando, trazendo essa parte aqui, ele está trazendo uma outra parte de caça. Só que começou a clarear o dia, já próximo deles pegar no trabalho, e o rapaz não voltou. Então o pai foi perguntar a ele, onde foi que ele ficou mais ou menos? Ele disse, ficou na trilha assim, assim. Então ele saiu à procura do filho. Quando ele chegou lá, o filho estava morto. Foi encontrado morto, e foi atacado por uma fera, um animal. Então, esse pai voltou num desespero muito grande para falar com o fazendeiro, que foram lá buscar o corpo do rapaz. Várias pessoas dali gostavam dele, né? Então, algo chamou a atenção de um outro homem que também trabalhava, né? Que começou a conversar com o pai do rapaz, dizendo, depois que o rapaz foi enterrado, numa encruzilhada, né? Antigamente eles enterravam na encruzilhada mesmo. Então, esse homem começou a falar com o pai dele. O senhor achou normal a morte do seu filho? Eles conversando, assim, depois do trabalho, sem ninguém ouvir, né? Ele disse, fazer o quê? Perdi meu filho porque provavelmente foi a caça que estava com ele, que atraiu outro animal de grande porte e acabou ele sozinho, foi atacado quando ele foi fazer a necessidade dele. Ele disse, pois é. Mas o senhor notou que o seu filho não estava sem roupa quando ele foi atacado? E normalmente um animal ataca assim? E o senhor notou que a caça que estava com ele estava toda em volta dele? O animal que atacou ele veio atrás dele, quer dizer, não arrastou ele e não comeu a caça? O senhor não achou estranho isso, não? Então, foi aí que despertou a mente do pai dele. Verdade. Que animal foi? Por que não arrastou ele? Só atacou ele do modo estranho, né? Porque ele foi golpeado pelo peito, braço, como se ele tivesse lutado, e não levou a caça que estava com ele. 2 ou 3 caças pequenas não comeu. Muito estranho. Então o pai desse rapaz ficou de fazer pergunta. O senhor deixou ele lá mesmo sozinho? Ele estava sozinho? Quando ele falou isso, esse homem não gostou nem um pouco da conversa, né? Por que o senhor está suspeitando que foi alguma coisa com seu filho? Quem atacou seu filho foi um bicho, não fui eu. Então, o pai do rapaz morto, não estou pensando isso do senhor, não. Então, o homem disse, eu não estou pensando nisso, senhor, não, só estou querendo saber, porque eu gostava muito do meu filho. E começou a suspeitar dele. Quando foi daí a mais um tempo, esse homem começou a ir sozinho, porque ninguém queria ir mais com ele, já que tinha um bicho no mato, ele começou a ir sozinho. E ele sempre voltava cheio de caça. Quando foi um dia, uma noite, né, depois que eles trabalharam, tomaram banho e tal, ele falou, vai armar as armadilhas. Aí saiu, entendeu? Dessa vez o pai desse rapaz saiu atrás dele, devagar, se escondendo aqui e ali, espreitando para ver o que estava acontecendo. Ele foi em algum lugar por dentro da mata, armou as armadilhas, né, que ele tinha que armar, né, e não veio em direção aonde eles dormiam. Ele foi para dentro da mata. Então esse homem foi espreitando. Quando ele tinha uma árvore grande assim, né, ele chegou, foi se aproximando perto da árvore. Ele estava do outro lado da árvore, né, de coca abaixado, falando umas coisas estranhas, né?
as orelhas estavam pontudas para cima, os braços longos e finos, e ele continuava falando, um negócio baixo, umas conversas, um negócio esquisito, esse homem estava falando, né? Quando ele escutou aquilo, que viu que daqui a pouco ele começou com a respiração muito pesada e dando uns fungados estranhos, ele disse, o pai do rapaz que foi morto, amigo de seu mineiro, apareceu na hora e disse, esse é o bicho que atacou o meu filho? Foi você que atacou o meu filho? Quando ele disse isso, ele deu um pulo, caiu lá fora, num bichão corcundo, mas não estava bem virado ainda. Estava meio esquisito. Então, nessa hora, não teve para onde. Ele estava sem roupa, sem nada, o homem acunhou ele na foice. Mas muita foiçada para tudo quanto é lado. Ele ainda tentou se desvencilhar, mas uma pegou por dentro das costelas dentro, e o bico entrou, o bico da foice, aquela que tem em volta, ele puxou a foice, a barriga veio toda arrastando e ele meteu a foice no pescoço, nas costas, no braço, fez a pior desgraça. E saiu voado. Disse, estou de alma lavada. Aquele miserável virava bicho, foi ele que matou meu filho, armou para o meu filho. Então, vem embora. Quando foi logo cedo, ele mandou avisar o fazendeiro que tinha passado mal alguém da família dele e tinha ido embora, né? E foi ele que contou esse fato para seu mineiro, que pediu, contou para seu Deneval, e seu Deneval contou para o seu filho Márcio, que veio me enviar. Mas segundo esse homem que contou para seu mineiro, as pessoas que vieram de lá para cá também não tocaram no assunto, pois parece que foram até o local onde o corpo dele estava, mas também só encontraram parte. Um bicho carregou o corpo dele também e comeu parte do corpo. Então, provavelmente foi uma onça. Mas no caso do filho dele, tinha sido ele que tinha matado. E ele vingou o seu filho. O relato é verdadeiro, foi enviado por Márcio, filho de seu Deneval e neto de mineiro, que ouviu o pai desse rapaz que foi morto, que era descendente de escravos, contar para ele. Espero que vocês tenham gostado do relato. Senta o dedo no like aí, ajuda o canal, não fica com vergonha não, vamos ajudar o canal, tá certo? E se inscrever no outro canal, as histórias que o meu avô contava. Todo mundo tá gostando do canal, tá certo? Boa noite, amigos assombrados e assustados.